é evidente que o Eduardo vai ter um papel, tem que ter um papel preponderante na campanha do Flávio, para desgosto de alguns que têm o mesmo nojinho estético do Eduardo que tinham do Jair. O Eduardo é extremamente popular dentro da base, mas aquele centrão, a galera do sistema, o isentão, aquele isentão que tem nojinho das falas do Jair Bolsonaro, embora até apoie as políticas do Jair Bolsonaro, esse normalmente também tem, não gosta do Eduardo por conta das posturas dele contundentes, da convicção moral inabalável, da característica de não recuar, da disposição em entrar em conflito quando é necessário. E é muito compreendido, eu acredito aqui que posso dizer que pelo próprio Flávio, que o Flávio pode adotar a postura que adota porque o irmão arcou com o custo e o desgaste necessário para viabilizar a candidatura do Flávio. Então, porque o Eduardo arcou com esse custo. E eu acho que agora que a gente está num momento em que muita gente, eu diria quase todos já entenderam, que a candidatura do Flávio deixou de ser um ponto de interrogação, ou seja, esse assunto foi vencido, né? Lembram, eu faço sempre a questão de trazer as pessoas à memória, porque às vezes as pessoas esquecem onde nós estávamos. E em janeiro, eu comecei o ano, numa entrevista com o Flávio, eu ainda tive que perguntar a ele se essa campanha dele era um balão de ensaio, se era uma estratégia de negociação, como dizia, inclusive, como diziam os analistas, os analistas da Globo News. Então, foi superado isso. Hoje o Flávio é candidato, acho que até o pastor Xinga Fala sabe que o Flávio é o candidato. É um assunto superado, as viúvas já estão pararam de chorar, já iniciaram o sétimo dia. Então, já que não conseguiram emplacar um candidato do sistema, já que não conseguiram emplacar um candidato palatável ao sistema, qual é a estratégia daqui para frente destas pessoas que têm esses seus projetos fracassados? A ideia destas pessoas é transformar o Flávio em um candidato do sistema, é tarcisar o Flávio e assim afastá-lo do radical Eduardo. Ontem, o embaixador Mafinha fez uma postagem que eu acho que foi muito bem escrita, reflete isso com precisão. Eu cheguei a comentar aqui ontem, rapidamente no programa, mas eu quero voltar a isso com vocês. Diz o seguinte: vamos falar a real que ninguém quer ouvir. Os mesmos que fizeram tudo para impedir o Flávio de ser candidato, agora estão acusando quem viabilizou a candidatura de estar atrapalhando. É uma cara de pau impressionante. E o principal nome por trás dessa viabilização tem nome e sobrenome. Sem Eduardo, se chama Eduardo Bolsonaro. Sem Eduardo, o Flávio simplesmente não seria candidato. Eu não tenho a menor dúvida disso. Foi o Eduardo que bancou o desgaste, articulou, botou o peito na frente. Arcou com um custo político imenso para garantir que o movimento bolsonarista não fosse entregue de bandeja para o sistema. E agora, os mesmos que tentaram enterrar a candidatura do Flávio querem afastá-lo do Eduardo. Querem isolar justamente quem salvou o jogo. Perceberam a lógica? Primeiro tentam impedir, não conseguem. Aí mudam de estratégia. Tentam separar os dois para enfraquecer por dentro. O Brasil tem uma dívida impagável com o Eduardo Bolsonaro. Sem ele, teríamos que engolir o candidato do sistema e assistir ao fim do bolsonarismo de camarote. Eduardo pagou um preço altíssimo para preservar esse movimento. Defendê-lo dos que tentaram destruir tudo não é favor, é dever moral. E é exatamente isso. Por isso a minha defesa tão implacável inclusive contra o pastor Xinga Fala. E as pessoas que são contra essa defesa não estão unindo o movimento. Elas estão desunindo o movimento, tentando afastar aquele que é responsável pela sobrevivência deste movimento. Então, antes das pessoas repetirem chavões absolutamente inúteis, elas têm que saber o que estava acontecendo. Até ontem tinha gente tentando sabotar a candidatura do Flávio
como um certo senador do Centrão. Hoje, esse senador que viu que o plano deu errado e que o Flávio se consolidou como nome forte da direita, mesmo tendo sabotado o trabalho, ele quer dizer como o Flávio, da mesma forma que o Xinga fala, ele quer dizer como que o Flávio deve ou não se comportar e quem ou não pode estar perto dele. É um caso é uma mistura de cara de pau com estupidez. Felizmente, o meu amigo Flávio não cai nessas baboseiras. Né? E essas pessoas podem tirar o cavalinho da chuva. Aliás, o próprio Jair entende que o Eduardo deve ter uma função preponderante na campanha do meu amigo Flávio. Saiu na própria CNN Brasil, que afirmou que o Bolsonaro quer um papel de destaque para o Eduardo na campanha eleitoral. A reportagem cita que uma das possibilidades é que ele assuma como presidente de honra do PL, posição que era do Jair, e eu não sei se vai virar presidente de honra ou não, nem conversei com o Eduardo especificamente sobre isso, porque eu nem me preocupo, eu acho que ele também não se preocupa tanto com a posição que ele terá. Eu acho até justo que seja presidente de honra, mas ninguém se preocupa muito com isso. Porque o fato é que, aconteça o que acontecer, o Eduardo tem uma função fundamental na campanha. Primeiro porque, como disse o Mafinha, foi ele que inventou e viabilizou o nome do Flávio para as eleições presidenciais desse ano, de forma a salvar o movimento bolsonarista, que o sistema armou para que fosse entregue nas mãos de um candidato palatável ao sistema, e já estava tudo combinado, não fosse a pedra no sapato do Eduardo Bolsonaro, que insistia em continuar batendo aqui dos Estados Unidos e lançando a sua candidatura independente, que inviabilizaria o projeto do outro lado. Até por isso, o sistema se uniu de forma violenta para tentar, diante de uma maluquice, uma babaquice, acusar o Eduardo de coação e retirá-lo e torná-lo inelegível. Processo que, pelo que eu vi ontem, o Alexandre quer seguir a revelia. Boa sorte a ele. Quem trouxe o irmão e, vendo que não poderia ser candidato, passou a missão, convocou o Flávio para a missão, foi o Eduardo. Obviamente, em consenso com o Jair. Né? Mas quem convenceu o Flávio, que aceitou por puro senso de missão e amor ao Brasil a ser candidato a presidente, foi o Eduardo. Eu sei porque eu participei desse processo. Eu vi acontecer em primeira mão. Quem idealizou e viabilizou a estratégia para que isso pudesse acontecer foi o Eduardo. E um alinhamento entre eles é de, eu diria, praticamente 100%. Eu vejo, estive agora na semana passada, a forma como conversam de forma franca, são irmãos. Podem discordar, obviamente, de alguma coisa, mas tem um alinhamento de visão para o Brasil. Ninguém me contou, ninguém me conta essas coisas. Eu não li na CNN, eu não ouvi falar. Eu estou na mesa, eu sento, eu vejo e transmito aqui para vocês. Isso sem contar, óbvio, da questão das relações exteriores, que as pessoas não entendem, e eu já falei sobre essa miopia, que as relações exteriores terão, sim, um papel fundamental nas eleições de 2026 para que nós não repitamos os erros de 2022. E no fronte internacional não tem ninguém no Brasil com algo nem perto do grau de interlocução e contato que o Eduardo tem. E é no mundo inteiro. A gente vai para o Oriente Médio, bum, Eduardo é recebido no Bahrein quase que como se da família real do Bahrein. Vai em Abu Dhabi, bum, encontra o Sheik. Vai em Israel, Benjamin Netanyahu. Chega nos Estados Unidos, é recebido pelas maiores mentes do conservadorismo. Nem preciso falar do nosso acesso dentro do governo, que não é o momento de falar sobre isso, mas vai para a Argentina, amigo do Milei, amigo do Cast, amigo do Penha, amigo da CIPEC, quem organiza é o Eduardo. Acho que teremos um CIPEC Brasil esse ano, não no Brasil, né? O CIPEC em exílio é muito possível. Tudo na mão do Eduardo. E isso tem sido muito positivo para o Flávio. Muito positivo. E ele deve ir à Europa também, na Europa, no Vox, no Chega, no Parlamento Europeu, a forma
como o Eduardo é recebido é impressionante. Não é na China, não é bem recebido na Colômbia do Petro, não é bem recebido, mas embora nós tenhamos ótimas relações com vários membros da oposição na Colômbia, mas não é bem recebido, não é bem recebido em Cuba, não é bem recebido, sei lá, na Nicarágua, do Ortega. Bukele, Eduardo levou o Flávio lá para ver como funcionava o projeto do Bukele. E essa rede de apoio é fundamental. Sem essa rede de apoio que a gente está se ampliando, nós ficamos numa posição muito vulnerável. Mas com essa rede não é tão fácil roubar uma eleição se a inteligência de Israel estiver de olho no que está acontecendo no Brasil. Eu faço o aviso que Israel está de olho no Brasil, está de olho no processo eleitoral. Esses são os caras que explodem pager no bolso de terroristas. Você acha que eles não vão saber se tiver fraude nas eleições brasileiras? Acho que não vão saber. Você acha que se os Estados Unidos estiverem com observadores no Brasil ao longo do processo eleitoral, acho que vai ser tão fácil fazer o que fizeram como em 2022, quando o Barroso ligava e pedia ajuda para a embaixada, quando os Estados Unidos mandaram o diretor-geral da CIA, o secretário de Estado, o National Security Advisor, que é a posição número 1 da diplomacia americana, da questão junto ao presidente, o secretário de Estado, a comandante do Comando do Sul dos Estados Unidos, todos enviados ao Brasil para impedir que se investigasse e se questionasse o processo eleitoral. Que tal se esse ano a gente tiver um pouquinho do oposto? Que tal se esse ano a comunidade internacional estiver unida para dizer, opa, vamos ver aqui o que está acontecendo no Brasil. Eu, por exemplo, Paulo, não duvido nada, não dá para eu fazer afirmações categóricas, mas eu não duvido nada que nós vejamos ao longo desse ano mais relatórios de instituições, não mais aquela coisa de relatório do argentino, ONG brasileira que o Moraes manda prender, etc., mas relatórios de instituições internacionais importantes avaliando e talvez questionando o nosso sistema eleitoral brasileiro. Será que o Brasil passa no teste? Se alguém estiver prestando atenção de forma legítima no que está acontecendo no Brasil, você me responda no chat, eu quero a resposta das pessoas aqui. Vocês acham que o Brasil passa no teste do escrutínio eleitoral da comunidade internacional?